Queridos, lembra daquela frase, sou brasileiro e não desisto nunca? Virou campanha publicitária, comunicação em massa, saiu da esfera de uma boa propaganda para se tornar alguma coisa que de vez em quando nós falamos, quando queremos falar sobre resiliência, sobre perseverança, sobre esperança de dias melhores. Mas o que é que significa realmente esse enunciado? Não desisto nunca. Essas ideias de resistência ao invés de desistência, de esperança ao invés de desespero, certamente fazem parte não apenas da experiência de alguém porque é brasileiro, mas certamente faz parte da experiência de alguém que encontra a verdadeira esperança. A verdade é que a esperança ou a falta da esperança parece ser uma coisa que é muito comum ao coração humano. Ao fim de 2021, aquela tradicional pesquisa de um instituto de estatística que foi realizada naquele ano apontou que, entre aspas, a esperança e a felicidade global naquele ano estavam diminuindo em comparação com o ano passado. Eu lembro a você que esse foi o ano do ápice da Covid-19, quando chegamos ao fim de 2021 com aquela expectativa de que estava diminuindo, e então veio aquela famosa e trágica segunda onda. E aí, obviamente, que quando passou de um ano para outro, as pessoas frustradas, decepcionadas, acabaram dizendo que tinham pouca esperança para o futuro. O coordenador daquela pesquisa, naquela época, comentou assim os resultados, entre aspas. Ele diz assim: a minha memória só se lembra de coisas boas. Então, todo ano, apesar do que a gente enfrenta, é um grande ano para mim. Quanto ao futuro, dizia ele, se bem me lembro, foi Einstein quem disse que se você quiser fazer Deus rir, conte-lhe os seus planos. Só há uma coisa que sabemos com certeza, completou ele, é que felizmente não podemos conhecer nosso futuro, embora pensemos que podemos. Portanto, sinto-me muito mais à vontade para, ao invés de falar de esperança, falar de desejo. Curioso que aquele que ficou responsável por fazer a pesquisa já havia aberto mão da esperança e transformado-a em apenas um desejo. Porém, do que se nutre a esperança humana? De forma genérica, queridos, pelo menos de 3 supostas certezas. A primeira delas é que existe no ser humano uma capacidade dele, e somente dele, de superar todos os limites e obstáculos e conseguir o que se deseja para ser feliz. Alguns que assim creem nesse tipo de felicidade fazem da força de vontade o motor da esperança. Outros, no entanto, reconhecem que não dependem só de si e então acham que o mundo todo, na sua bondade e no seu amor, vai ser solidário, empático, colaborativo. E aí não somente a força de vontade, mas a famosa solidariedade, gentileza, faz com que alguns tenham esperança no futuro melhor. Alguns, especialmente na nossa época, acreditam, em terceiro lugar, que a capacidade da ciência, da tecnologia, que tem feito a vida melhorar em tantos lugares e de tantas formas, seria a fonte melhor para a felicidade. Então, quando você junta vontade humana, solidariedade humana e racionalidade humana, o mundo todo tem buscado nessas 3 fontes a razão da sua esperança. Mas a pergunta é: será que elas realmente são fontes seguras, âncoras seguras para a esperança? Para o apóstolo Paulo, não. Em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele faz aquela majestosa exposição da esperança na ressurreição, ele diz: se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, para hoje não ser apenas teórico e ficar falando sobre a esperança, eu gostaria de convidá-los a ver uma situação específica da vida de Jesus,
um encontro com alguém que transformou a vida dessa pessoa e lhe deu a verdadeira razão de esperança. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 8. Esse é um relato, dentre outros tantos contidos, de pessoas que se encontram com Jesus, que é o grande protagonista da história da redenção, nos quais fica claro que a esperança não é um sentimento, mas também não é fruto de uma boa vontade humana, nem da solidariedade humana. A esperança não é algo, a esperança, como veremos, é alguém. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 5, verso 1 ao verso 8. Abra sua Bíblia ou acesse no seu celular, João capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há tanto tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar por um momento. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos te pedir a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos ouvir a tua voz nesse texto sagrado que por si só é tua palavra, mas que nessa manhã de maneira muito especial pode se tornar para nós a tua mensagem nesta manhã. Pedimos que o Senhor venha nos dar graça de entender a tua palavra, dilata o nosso conhecimento, a nossa capacidade de compreensão, mas que ela não seja apenas racional, intelectual, cognitiva, que ela seja espiritual. Abre os nossos olhos para ouvir a tua voz a partir da exposição da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas vezes que eu fui a Israel, eu estive nesse tanque de Betesda. Em 1888 ele foi descoberto, as suas ruínas, e exatamente ali na parte norte de Jerusalém, onde está a porta chamada Porta das Ovelhas, ficam as ruínas desse tanque de Betesda. O nome Betesda significa lugar ou casa de misericórdia. Originalmente aquele lugar parecia um verdadeiro hospital a céu aberto. Veja, havia 5 pavilhões lotados de pessoas com as mais diversas enfermidades, mas que tinham um desejo em comum: o desejo pela cura dos seus males. O versículo 3 registra que nesses galpões, nesses pavilhões, havia enfermos, coxos, cegos, paralíticos, que estavam unidos por essa frágil esperança que está no versículo 4, e que diz que eles esperavam que se movesse a água, porque a crença naquela época era que um anjo descia em certo tempo, agitando aquela água, e o primeiro que chegasse e mergulhasse naquela água, ou tocasse naquela água, sarava de qualquer doença que tivesse. Se você prestou atenção na leitura, essa parte do verso 4 está entre colchetes. É curioso que quando na Bíblia, na sua Bíblia em português, um texto está entre colchetes, significa, manuscritologicamente falando, que aquela parte talvez foi acrescentada em alguns dos milhares de manuscritos do Novo Testamento. E por isso algumas edições nas línguas modernas colocam, para nossa cautela, aquele texto entre colchetes. Não se surpreenda que eu, pregando e crendo que esse texto é palavra de Deus, faça esse comentário.
Na verdade, eu aproveito para fazer um parêntese e dizer que a manuscritologia bíblica, ou seja, o estudo dos manuscritos sagrados, nos dá bastante segurança sobre a veracidade dos textos bíblicos, ao contrário do que alguns querem sempre dizer, querendo descredibilizar a Bíblia. É porque a manuscritologia bíblica é uma das mais rigorosas na análise de textos considerados antigos, para que eles sejam considerados fidedignos. Só para lhe dar um exemplo, o filósofo Platão, de quem ninguém duvida da existência, nem dos seus escritos, dos quais o mais conhecido é a República, só tem 7 cópias dos seus manuscritos, a mais antiga delas escrita ou copiada há 1200 anos depois da sua morte. Mas a Bíblia tem alguma coisa como 5.400 manuscritos gregos completos ou fragmentos, 10.000 manuscritos em latim, 9.300 manuscritos em diversos outros idiomas antigos, como o síriaco, o copta, o armênio, o gótico e o eslavo. E mesmo assim, alguém prefere acreditar em Platão e na República do que acreditar na Bíblia. No entanto, o que importa aqui nessa história não é provar para você que esse texto foi inspirado por Deus. É mostrar o que ele quer trazer para nós como mensagem. Observe, aquela multidão que estava ali tinha um desejo de que aquela água parada, de repente se movesse. Eles baseavam toda a esperança deles numa crença de que aquele mover das águas era provocado por um anjo. Mas o texto não chancela essa crença, apenas registra. De certa maneira, era como se o texto usado ali pelo escritor sagrado, pelo olhar de João, quisesse fazer um contraste entre aquela crença superficial, baseada talvez numa superstição, e o encontro com Jesus, mostrando que não uma crença vazia e uma esperança vazia, mas uma pessoa concreta, capaz de resolver o problema de alguém, era de fato e deveria ser a fonte da verdadeira esperança. O que eles tinham ali era apenas um desejo, como aquele coordenador da pesquisa, um desejo travestido de esperança, porque não era realista. E pior, não somente não era realista, como também não estava disponível a todos. Veja que no verso 5 há uma virada na narrativa, porque depois de descrever o geral, como se fosse uma cena de cinema, o plano geral daquela multidão ali que estava naqueles 5 alpendres, a câmera foca em uma pessoa. E diz o texto que havia ali, no verso 5, um homem enfermo há 38 anos. Por favor, entenda o texto corretamente. O texto não diz que ele estava ali há 38 anos. O texto diz que há 38 anos ele estava doente, e naquela ocasião estava ali. Não se sabe por quanto tempo, se 1 dia, 2 dias, 10 dias ou os 38 anos que ele estava doente. Por quanto tempo ele estava doente, portanto, não se sabia. Mas, se fosse por muito tempo, como diz a sabedoria popular, a esperança para aquele homem era a última que morreria. E, portanto, aquele homem estava ali, deitado, talvez paralisado por alguma doença ou algum acidente, algum trauma, com um único desejo. E o desejo dele é singularizado. Todos desejavam a mesma coisa, mas a narrativa enfoca aquele homem dizendo que ele desejava ser curado. Mas por mais que ele desejasse, a sua força de vontade não era suficiente. Por favor, não questione se aquele homem tinha fé ou não. Se ele estava iludido com aquela crença, naquele pensamento mágico. Por favor, não pense nisso, porque ainda hoje as pessoas fazem assim. Não há nada mais moderno do que cientistas, astrofísicos, químicos complexos, ganhadores do Nobel, de repente fazerem uma fezinha numa mega sena, mesmo que haja 52 milhões de possibilidades contrárias. Ou quem sabe acender um incensozinho a uma entidade, ou crer em gnomos, ou em florais, ou em cheiros, ou em fragrâncias, mesmo que racionalmente nada disso faça sentido. Aquela fé daquele homem, daquela multidão, era uma fé pré-moderna. Mas essa mesma fé e essa mesma esperança
continua presente hoje. Não é raro encontrar pessoas assim. Mas perceba que o problema daquela situação ia além daquela esperança, daquele desejo. É porque, apesar de sua vontade e seu desejo serem legítimos, ele também não contava com a esperada solidariedade de ninguém. Ele diz que, no verso 7, quando Jesus lhe pergunta se ele quer ser curado, que ele não responde se queria ou não, mas ele coloca a dificuldade. E qual era a dificuldade? Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, alguém desce antes de mim. Então a força de vontade dele não servia de nada. Com a solidariedade humana daquelas pessoas, ele não podia contar. Portanto, aquele desejo era uma frustração contínua. Fica claro que aquele homem, portanto, não podia contar com aquelas 3 supostas âncoras de uma esperança. Mas na narrativa bíblica, de repente acontece de aparecer ali uma esperança que não é algo, mas que é alguém. Jesus toma o protagonismo da ação, o foco deixa de ser apenas aquele homem e passa a ser o encontro daquele homem com Jesus Cristo. Observe com cuidado o que Jesus diz e o que ele faz com aquele homem. De repente pode ser que ele também diga e que ele também faça com você nesta manhã algo parecido que fez com aquele homem. Observe que a primeira coisa que Jesus faz, diz o texto, é ver aquele homem deitado. E sem que ninguém tivesse lhe dito absolutamente nada sobre a vida dele, sobre a situação que ele vivia, ele já sabia, diz o texto, que aquele homem estava ali por algum tempo considerável, que por 38 anos ele sofria. O texto não diz que foi o homem que viu Jesus, porque os olhos da esperança daquele homem estavam na água. Pouco importa a multidão de pessoas que estavam ali, os olhos fitos dele estavam na água. Ele esperava que a qualquer momento aquela água se agitasse, e portanto ele não tirava os olhos da água. Ele iria tentar mais uma vez, como havia certamente tentado outras tantas, a ser o primeiro a entrar. Mas o texto diz que apesar dele não ver Jesus, Jesus o vê. E sempre é assim, querido. Nem sempre nós vemos Jesus, sempre Jesus nos vê. Não importa se estamos numa pequena multidão como essa, não importa se a nossa esperança virou frustração há tempos, não importa, Ele nos vê. E mais, Ele conhece o nosso passado. O sofrimento daquele homem não era desconhecido. Ele conhecia o desalento daquele homem, o desânimo, a frustração, a desesperança, o senso de impotência. Jesus também vê a mistura de desejo e de revolta que certamente havia naquele coração, enquanto ele afundava cada dia mais, por cada dia estar tão perto e não conseguir a solução do seu problema, tão perto dos olhos, tão longe da solução. Talvez aquele homem se sentisse como um náufrago, nadando e morrendo na praia todas as vezes que alguém ia primeiro do que ele e tocava aquela água. Portanto, se tinha uma coisa certa, que Jesus vê tudo isso. Ele não apenas olha por cima de cada um de nós ou daquela multidão, Ele olha nos nossos olhos, Ele olha no nosso coração, Ele olha no nosso passado, Ele olha no nosso presente, Ele olha no nosso futuro. Ele é um Deus que olha, que singulariza com o seu olhar aquilo que esperança nenhuma é capaz de singularizar. Mas observe mais um pouco. Jesus não apenas vê, Jesus faz uma pergunta. E a pergunta é: queres ser curado? Querido, por favor, não se envergonhe de pensar o que eu já pensei quando li esse texto algumas vezes. Eu já também pensei que aquela pergunta talvez fosse a mais inapropriada, mais inconveniente, mais sem sentido e mais sem propósito que alguém poderia fazer. Por exemplo, se saísse da minha boca de Jesus não, mas da minha boca seria uma grande tolice. Talvez seria a mesma tolice que eu e você fazemos quando, vendo uma pessoa com fome, pergunta: você quer um pouco de comida?
ou vendo uma pessoa em sofrimento depois de uma noite toda insone, enquanto a água sobe ao lado do seu barraco e os filhos estão pendurados no telhado, e um repórter desavisado pergunta: como foi a noite? Por óbvio, aquele homem queria ser curado. Por óbvio, quem tem fome porque está disponível para receber comida. Por óbvio, uma noite insone não pode ser considerada uma boa noite. Mas por que Jesus pergunta: queres ser curado? E por que aquele homem não se ofendeu? Porque nenhum miserável se ofende quando alguém lhe vê e alguém lhe pergunta. Não porque não sabe, mas porque quer ajudar. Se a pessoa deseja ou espera o óbvio, por mais óbvio que seja, ninguém se ofende quando alguém, além de ver, se importa. Não era ali o tanque da misericórdia? Não era ali a Betesda? Pois ali estava a misericórdia em pessoa, se importando com a necessidade que nem o homem, nem os que estavam ao seu redor, nem a ciência do seu tempo tinham sido capazes de dar uma solução. E a pergunta de Jesus é exatamente aquela pergunta daquele que não apenas vê a miséria humana, mas que se importa com o miserável e vai na direção de solucionar a sua miséria. Por isso Jesus vê, por isso Jesus pergunta: queres ser curado? Mas ele não para por aí. Depois de perguntar e olhar, Jesus diz com autoridade as seguintes palavras: levanta-te, toma o teu leito e anda. Todos nós sabemos que ver, perguntar e escutar são atitudes básicas de quem quer entender uma situação, de uma anamnese, seja num consultório ou mesmo na vida. Quem não consegue ver, quem não consegue perguntar, quem não consegue escutar, não consegue entender. Mas coloque-se no lugar daquele homem por um instante e veja como as 3 ordens que Jesus dá a ele soariam estranhos ainda hoje. Como assim? Levanta-te. Eu não posso me levantar, Senhor, há 38 anos. Eu já perdi a esperança de ter a esperança na minha própria capacidade. Não é que eu não quero, eu não consigo. Como assim, toma o teu leito? Senhor, esse meu leito tem sido a minha segunda pele. A minha casa, a minha cama, a minha cozinha, o meu quintal. É quase a minha carapaça desse meu corpo de molusco sem movimento diante da minha condição. Como assim? Levanta-te, toma o teu leito. Como assim? Anda. Anda para onde, Senhor? O destino para onde eu gostaria de andar era aquela água, mas eu nunca chego a tempo. Andar para onde? Ali na água estava a minha esperança. Para onde eu devo andar? Percebe como aquelas 3 frases, aquelas 3 ordens de Jesus não soariam estranhas para mim, como também soou certamente para aquele homem? Mas antes que ele racionalmente rejeitasse aquelas perguntas, diz o texto que imediatamente o homem se viu curado. E porque se viu curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Que coisa maravilhosa é quando Deus não nos permite que com a nossa racionalidade, frustração, decepção e senso de impotência, a gente não escute a ordem cheia de autoridade que Ele nos dá. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele vê, Ele pergunta, Ele manda o homem levantar-se, tomar o seu leito e andar. O que ele estava fazendo, queridos, era mais do que curar aquele homem. Jesus estava lhe restaurando a esperança, mas uma esperança que não era mais no futuro, já tinha se tornado presente. Sabe, eu defino esperança não como otimismo, não como força de vontade, não como uma probabilidade favorável. Eu gosto de definir esperança como se fosse um elástico, que em repouso seria a fé, no presente, mas que quando eu estico lá numa direção que eu quero que ele esteja, é como se aquela fé
presente fosse esticada para o futuro e, portanto, a fé presente é a mesma da esperança futura. Por isso que em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que ainda não se vê, porque estão no futuro, mas que se tornam presentes quando a fé alimenta a esperança. Observe, fé é certeza presente de coisas que ainda se esperam que aconteçam no futuro. E essa fé presente é chamada na Bíblia de convicção, certeza. Lá no dicionário é sinônimo de convicção. Convicção de fatos presentes que ainda não se veem, mas que estão presentificados pela fé e usufruídos por causa da esperança. Em Romanos capítulo 8, 24, Paulo afirma, no entanto, que há uma diferença. É que a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Aquele homem não via, ele foi visto. Aquele homem não tinha respostas, mas foi perguntado. Aquele homem não podia, mas recebeu a ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que Jesus estava fazendo era mais do que um milagre no corpo dele. Jesus estava alimentando no coração dele a esperança perdida na solidariedade humana, na sua própria força de vontade, naquilo que a ciência da época poderia ter lhe feito antes. E quando Deus faz isso, Ele faz uma obra completa. Ele não apenas cura o corpo, mas Ele restaura a alma. E Ele faz isso alimentando a esperança. Eu gosto muito de uma poesia de Augusto dos Anjos, que diz assim: a esperança não murcha, ela não cansa. Também com ela não sucumbe a crença. Vão-se sonhos nas casas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Essa esperança que é Jesus está presente aqui. Esse lugar não é outro senão o lugar da misericórdia. E esse momento não é outro senão o lugar em que você pode ouvir Jesus perguntando: queres ser curado? Seja qual for a sua necessidade, Ele é poderoso para fazer infinitamente, até mesmo além daquilo que você espera. E o meu desejo nesse momento, em que eu caminho para a conclusão da mensagem, é: deixe Jesus tocar não somente no seu corpo, deixe Jesus alimentar a sua esperança. Talvez ela esteja combalida e você já desistiu dela, mas é talvez porque você ancorou essa esperança em âncoras muito frágeis. É preciso tirar da sua própria vontade e do seu próprio desejo, porque essa âncora não funciona. É preciso tirar da expectativa que os outros resolvam aquilo que você não consegue resolver. E é preciso olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, que nada mais é do que a esperança no presente, que garante a certeza do futuro. Você quer colocar isso, seja o que for, diante de Deus? Eu gostaria de orar com você e por você, de maneira simples e singela. Eu gostaria de perguntar, assim como Jesus perguntou: queres? Seja lá o que for, queres? Levanta-te, toma o teu leito, anda. Ele é o mesmo que está aqui, e Ele é o mesmo que escuta e vê, que pergunta e ordena, seja o que for. Curva a sua cabeça por um instante. Eu gostaria de orar com você e por você nessa hora. Ó Deus amado e querido Pai, nós vivemos num mundo de muitos desejos, expectativas, e em alguns momentos de muitas esperanças frustradas, a maioria delas.
Mas eis que o Senhor se apresenta nesta manhã diante de nós, não como uma esperança vaga, mas como uma certeza concreta. À luz desse texto que acabamos de ler, ó Pai, e ouvir a Tua palavra a partir dele, nós queremos também, ó Deus, olhar para a nossa condição, tirar os nossos olhos de vãs expectativas e expectativas vãs de uma esperança que está nas águas que se movem, seja lá por quem, seja lá quando, seja lá como. E queremos ouvir a Tua voz dizendo assim: queres ser curado? Seja qual for a nossa necessidade, o Senhor nos pergunta: queres? E nós queremos, Pai. Mais do que querer, nós precisamos da Tua intervenção. Precisamos que o Senhor conquiste o nosso olhar, para que ele se volte para Ti, não para as circunstâncias, nem para as pessoas, nem para dentro de nós mesmos. Confessamos a nossa dependência de Ti, que se o Senhor não agir, a nossa esperança continuará frustrada, porque talvez para muitos de nós já fomos ao limite da esperança, e esse elástico já se rompeu, mas não contigo. Queremos ouvir do Senhor: levanta-te, mesmo que nós não tenhamos força para levantar. Queremos ouvir do Senhor: deixa essa condição, toma este leito e anda, mesmo que nós não vejamos como isso possa acontecer. Seja em casa, nos relacionamentos, no corpo físico, nas emoções da alma, nas perspectivas profissionais e financeiras, nas doenças que enfrentamos, nas lutas que se abatem cada dia sobre nós, nós queremos nos levantar, ó Pai. Por isso, uma vez o Senhor agindo, fortalece-nos para que levantemos. Nós esperamos o Senhor fazer isso em nós, e nós responderemos Te obedecendo, em confiança à Tua ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Nós oramos nesta hora, Pai, pedindo que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor fez com aquele homem, seja qual for a circunstância e por mais diferente que ela seja. Que o Senhor nos abençoe, continue trazendo sobre nós a Tua palavra e a reflexão daquilo que ouvimos nesta manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.